Bom dia, tudo bem? Olha só, dia 33 de live do livro Desperte o Seu Legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. E nós estamos no ciclo onde nós falamos sobre tudo aquilo que nos afasta das promessas de Deus, que nos afasta do propósito de Deus para a nossa vida e que nos afasta da presença dele. Então, nesse ciclo aqui, nós precisamos entender como vencer o orgulho, como não deixar a ofensa entrar no nosso coração, a força que tem a humildade. E aqui nós vamos aprendendo a quebrar todas as correntes que nos aprisionam e que nos afastam da presença de Deus. Esse ciclo aqui, ele é justamente para a gente se afastar do que é ruim e se aproximar de Deus, que é bom. Se aproximar da graça de Deus, se aproximar da presença de Deus, se aproximar daquilo que Deus tem para mim, para você, para minha família, para nossa família. E Deus tem um propósito grande para a tua vida. Deus tem um propósito grande para a sua família. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar a sua vida. E nós precisamos entender isso, que nesse processo de restauração, nesse processo de crescimento, nós precisamos vencer várias batalhas até que a gente alcance aquilo que Deus já preparou para nós. Porque o que eu acredito no que está escrito na palavra de Deus é que Deus já criou todas as coisas. Então Deus já criou o teu propósito, Deus já criou o seu futuro, Deus já criou, já está pronto. Agora cabe a nós acessar essa bênção ou não. E tantas vezes por conta das nossas limitações nós não acessamos a bênção de Deus. Nós não acessamos, por quê? Porque nós deixamos o orgulho tomar conta, nós deixamos a falta de humildade ficar em nós, nós nos sentimos sempre ofendidos com o outro, a gente sempre quer entender que nós não somos responsáveis, mas que os outros são responsáveis pela nossa felicidade. Nós não aprendemos a servir ao próximo, a nos dedicar ao próximo. Então, hoje, mais um dia, no dia 33, nós vamos quebrar mais um ponto para a gente conseguir, de fato, começar a receber a nossa parte que vem de Deus. E escuta isso que eu acabei de falar. Deus já criou todas as coisas. Ele já criou o teu futuro. Ele já criou aquilo que é bom, perfeito e agradável para você, para mim, para nós. Ele já criou para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento. Ele já criou tudo isso. Só que muitas vezes nós não acessamos, eu não acesso, porque eu fico preso a coisas que me afastam, a comportamentos, a atitudes, a mentalidade que me afasta da presença de Deus e das promessas que Ele tem para mim. E hoje nós vamos falar sobre, nesse dia 33, reconheça suas falhas. Reconheça suas falhas. E esse reconhecer, por que eu quis fazer uma introdução aqui nesse capítulo? Porque o reconhecer as nossas falhas está relacionado a reconhecer o nosso erro. E reconhecer o nosso erro nem sempre é tão fácil. E admitir que nós somos pecadores também não é fácil. Porque por muitas vezes eu acho, eu não sou um pecador, eu não sou uma pessoa que faço mal para outra pessoa, eu não sou uma pessoa que desejo mal para outra pessoa, tá? E para você, para sua casa, para sua família, e o que você não está fazendo, ou o julgamento que você tem das outras pessoas, ou aquilo que você faz quando está sozinho, ou, sabe, infinitas possibilidades aqui, e nós podemos reconhecer as nossas falhas e de fato deixar para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a palavra de Deus em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o primeiro ponto de hoje é reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que nós erramos. Que nós não podemos deixar o pecado tomar conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Nós
Nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, que nós somos falhos e que nós precisamos sim se afastar de tudo isso. Porque quando eu não reconheço um pecador, eu vou vivendo a vida num automático. Eu vou vivendo a vida como se nada tivesse errado, como se eu não fizesse nada errado. E pelo contrário, eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso reconhecer as minhas limitações, eu preciso reconhecer aonde eu caio. E esse reconhecer vem através da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo que me revela, o Espírito Santo que vai me constrangir. Porque quando nós aceitamos Jesus como o Senhor das nossas vidas e deixamos que o Espírito Santo entre no nosso coração, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, o Espírito Santo, ele nos revela. E ele fala, e ele nos aponta, olha, isso aqui não é positivo, isso não é bom. Então é importante que eu e você reconheça as nossas falhas, reconheça os nossos pecados. Porque se eu confessar os meus pecados, assim diz a palavra, ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que o primeiro ponto, que é o tema de hoje, é reconheça a sua falha. Porque se você não reconhecer, como você vai pedir perdão? E na palavra também diz o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o que nós temos que confessar? O que nós temos que admitir? O que nós precisamos nos arrepender? O que eu preciso me arrepender? O que eu preciso confessar? O que eu preciso admitir? Porque a palavra diz: todo aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que não verbaliza, aquele que não reconhece a sua falha, aquele que deixa guardado toda a forma de pecado, esse não prosperará. Não prosperará. Mas aquele que confessa alcançará misericórdia. Então o pecado, ele não apenas nos afasta de Deus. O pecado, ele não apenas nos afasta de Deus, mas também nos coloca em um lugar de sujeira. Então nós devemos sim olhar para as nossas falhas, olhar para os nossos pecados, olhar para aquilo que nos afasta de Deus e tirar de nós tudo isso. Tirar esse peso, porque o pecado, ele sempre nos traz um peso na nossa mente. Ele sempre nos traz algo que deixa a gente triste, que deixa a gente com peso nas costas, que deixa a gente se sentindo sujo. Parece que a gente está jogando a sujeira para debaixo do tapete. O pecado e o esconder as nossas transgressões sempre vai minar a nossa energia. Então quem vive em pecado vive com uma energia minada. E às vezes você pensa assim: olha, eu não tenho energia para o meu dia a dia, eu não tenho força física, eu não tenho força emocional, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Se isso de fato pode ser que esteja acontecendo, é que você esteja sendo minado por aquilo que não agrada ao coração de Deus e que você se sente culpado por estar fazendo aquilo. Então, cuidado se você está escondendo as suas transgressões, cuidado se você está escondendo os seus pecados. Então nós precisamos confessar. E o primeiro passo que nós precisamos fazer é confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados para Deus. Por que para Deus, Rafa? Porque Deus, ele é o único que pode me perdoar. Deus é o único que pode falar assim: ó, filho, você está perdoado. Então nós precisamos confessar as nossas falhas e deixar esse peso, essa sujeira, essa culpa que às vezes a gente carrega durante a nossa vida e buscar a misericórdia de Deus. Porque a palavra diz: aquele que confessa alcançará misericórdia, mas aquele que não confessa, aquele que esconde, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Isso aqui é muito forte. Então para a gente entender, para eu prosperar, para eu crescer, para eu ter a graça de Deus, a misericórdia de Deus, eu preciso primeiro reconhecer as minhas falhas, que é do tema de hoje. Hoje no dia 33, reconheça as suas falhas. Então eu preciso reconhecer as minhas falhas e confessar os meus pecados e falar: Deus, olha só, a partir de hoje eu não quero mais viver essa vida. A partir de hoje eu quero deixar, Senhor,
de lado tudo que me afasta de Ti. A partir de hoje eu quero lutar essa batalha contra o pecado. Mas eu preciso te confessar, Deus. Então primeiro, confesse para Deus. Confesse para Deus. Que a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E além de confessar o seu pecado para Deus, você pode, porque às vezes você confessa, mas você fica com uma ferida aberta dentro do seu coração. Então confesse para alguém, abra para uma pessoa, para que até se for uma pessoa que possa te ajudar na jornada, que possa te ajudar com palavras, com incentivo, com direcionamento, nessa jornada para você fugir de fato do pecado. Então, porque quando eu confesso para alguém, quando eu confesso para Deus os meus pecados, Ele me perdoa, porque somente Deus pode perdoar os meus pecados. Mas quando eu confesso para alguém, eu recebo a cura, porque quando eu confesso para alguém os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões, eu tenho um constrangimento, uma vergonha, e essa vergonha me cura. E esse constrangimento gera cura para o meu coração. Então por isso que é importante que eu e você, nós confessemos os nossos pecados. E nós precisamos confessar aquilo que nos traz peso, aquilo que nos traz falta de energia, aquilo que tira toda a nossa energia, toda aquela culpa, aquele peso, aquela sujeira que às vezes nós carregamos, e deixar de lado e reconhecer de fato, sim, eu sou pecador e eu preciso, Deus, cada vez mais do Senhor. Eu preciso, Senhor, da sua força, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da tua bênção, eu preciso de Ti, Senhor. Então que no dia de hoje você possa de fato reconhecer as suas falhas, olhar para você, olhar para o seu dia, olhar para aquilo que você entende que te constrange, que não te faz bem. Olhe para tudo isso que te afasta da misericórdia de Deus, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus que está dizendo: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa. Porque não é só confessar a Deus, é confessar e deixar de lado. É confessar e falar: Deus, eu não vou mais me render ao pecado. É confessar, reconhecer a falha e lutar contra aquilo. Então aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós precisamos deixar o pecado de lado, deixar uma vida que nos afasta de Deus de lado e se aproximar cada vez mais de Deus, se aproximar cada vez mais da misericórdia dele e tirar a vergonha, tirar a culpa, tirar o peso da sujeira, tirar tudo aquilo que tenta minar nossa energia, porque o pecado é isso. Ele é um ativo que mina a nossa energia. Então se eu vivo uma vida de pecado, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, primeiro ponto. Segundo, eu preciso confessar para Deus, porque somente Ele pode me perdoar. E terceiro, eu preciso receber a cura quando eu confesso para alguém, porque se confessar para alguém me gera um constrangimento, e esse constrangimento vai me curar. E aí, de fato, você e eu, nós vamos entrar numa jornada de reconhecer as nossas falhas. Sabe de uma coisa? Nós precisamos nos libertar para viver o melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para os nossos negócios, para a nossa vida espiritual de intimidade com Deus. Nós precisamos nos libertar. E o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores, reconhecer que nós erramos, que nós falhamos. Mas quando eu reconheço, eu preciso falar assim: Deus, eu não quero mais viver essa vida. Por quê? Porque eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero receber a Tua misericórdia, eu quero que a Sua presença não se afaste de mim. Então nós precisamos entender cada vez mais como se aproximar de Deus.
e reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, e se reconhecer pecador, mas vulnerável a ponto de falar assim: Deus, eu reconheço, mas eu não quero mais viver esse pecado, eu não quero mais continuar falhando. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer as nossas falhas é o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus e vivermos em liberdade. O pecado, ele é o que nos aprisiona. Ele é o que vai travar a nossa vida. Ele é o que vai atrasar as bênçãos de Deus para mim e para você. São os nossos pecados, que a palavra de Deus diz, é aquilo que nos afasta de Deus. Então nós não podemos deixar de olhar para os nossos pecados. Só que, como eu disse no começo, quando esse ciclo, ele fala sobre orgulho, ele fala sobre ofensa, ele fala sobre quebrar, se libertar, ele fala sobre viver uma vida de humildade, ele fala uma vida de servir. Então esse ciclo é um ciclo desafiador. Por quê? Porque é algo que vai me tirar da zona de conforto, vai me desafiar, vai me tirar daquilo que às vezes eu não quero fazer, ou eu não quero mexer nisso, eu não quero confessar isso, eu não quero reconhecer as minhas falhas, eu não quero me reconhecer orgulhoso, eu não falho, é o outro que falha. Muitas vezes eu não preciso melhorar, é o outro que precisa. Então eu preciso quebrar os orgulhos, eu preciso quebrar todas as minhas falhas, a minha falta de humildade, tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. Eu preciso reconhecer primeiramente, e depois eu preciso me libertar disso para viver as bênçãos que Deus tem para minha vida. Porque as bênçãos de Deus já criou todas as coisas. Ele já criou a bênção da minha vida, da minha família, da minha casa, dos meus negócios, assim como criou tudo já para a sua vida. Só que cabe a nós acessar essa bênção. E por muitas vezes nós não acessamos, porque existe uma barreira entre nós e o plano de Deus para a nossa vida. E essa barreira é o pecado. Essa barreira é a falha. Então nós precisamos sair de trás desse muro, sair de trás dessa porta e de fato chegar nas bênçãos que Deus já criou para mim e para você. Então que no dia de hoje você faça reflexões, reflita e pergunte para si mesmo assim: quais áreas da sua vida que você precisa reconhecer os pecados, que você precisa reconhecer as suas falhas? É na área pessoal, na área profissional. E pecado e as falhas, eles se manifestam de várias formas. A preguiça, mentira, julgamento. O pecado ele pode se manifestar em várias formas. Então, em qual área que você precisa hoje buscar entender quais são suas falhas? Então, tire um tempo para hoje e fala assim: olha, aqui eu estou julgando o outro, olha, aqui eu estou procrastinando, aqui eu não estou fazendo um trabalho diligente, olha, aqui eu não estou fazendo como deveria fazer. Então, olhe para suas falhas, olhe para onde te afasta de Deus. E depois escreve numa folha separada. Isso aqui é uma atividade. Escreve numa folha separada tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que você entende que é uma falha, que é um pecado. Escreve num sulfite, numa folha de caderno. Escreve isso, tá? Para você olhar e ver de fato ali, deixar visual e reconhecer as suas falhas. Faça esse exame de consciência, que nós precisamos fazer esse exame de consciência, porque tantas vezes nós vivemos um loop na vida que nós não olhamos as nossas falhas, nós não olhamos os nossos erros, nós não entendemos o porquê tantas vezes a gente fica travado, porque tantas vezes a gente não consegue evoluir, e o que está segurando a gente é o pecado. Então fazer esse exame de consciência, olhar para quais são os meus pecados, quais são os meus erros, quais são as minhas falhas,
e pedir para Deus: Deus, misericórdia de mim. Deus, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, eu preciso do seu perdão. Faça uma oração, entregue para Deus, confesse para Deus, porque Deus tem o poder de te perdoar. Deus tem o poder de perdoar. Então confesse para Deus, E depois que você confessar para Deus tudo isso que está escrito, amasse, rasgue, jogue fora e não volte mais a viver esse pecado. Lute contra esse pecado, lute contra essa falta, essa falha. Às vezes a gente pensa assim, às vezes eu posso colocar ali um pecado do julgamento, do olhar julgador para o outro. Então assim, lute contra isso. Toda vez que vir um pensamento de julgamento, opa, peraí, parou. Eu não vou entrar nesse pecado. E depois que você fizer isso, veja uma oportunidade de você confessar para alguém os seus pecados. Se for católico, vá até um padre, confesse com o padre, fale com o padre. Estamos numa fase agora super importante, que nós entraremos na Semana Santa, na próxima semana. Então confesse para um padre. Mas se você não for católico, confesse para alguém. Confesse para o seu pastor, confesse para a pessoa de confiança, o seu amigo de confiança. Confesse as suas falhas. Porque esse confessar para outra pessoa vai te gerar um constrangimento, e esse constrangimento vai te gerar cura. E vai te libertar. Então nós precisamos fazer esse processo de deixar de lado as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, para acessar aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu queria fazer uma oração para a gente encerrar esse capítulo de hoje e pedir para Deus revelar para cada um de nós, e que a gente consiga de fato reconhecer as nossas falhas e virar algumas páginas na nossa vida e começar de fato a deixar não coberto mais as nossas transgressões, as nossas falhas, e acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa casa. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia de hoje, agradecer pela vida, pelo ar que respiro, agradecer, Senhor, por este momento aqui, Pai. Nós estamos podendo confessar, Senhor, diante de Ti as nossas falhas e reconhecer, fazer um exame de consciência, Senhor, diante da Tua presença, do Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo vai nos revelar, Senhor, vai nos constranger e vai nos direcionar da melhor forma possível. Que eu possa olhar para as minhas falhas, olhar para os meus pecados e querer, Senhor, deixar isso de lado. Deixar que o pecado não faça mais parte da minha vida, mas que eu lute contra ele. Que o meu espírito unido ao Teu vença, Senhor. Vença, Senhor. E que a carne não vença o meu espírito, Pai. Mas que eu me aproxime cada vez mais de Ti. Então eu quero me afastar, Senhor, de todo tipo de pecado, de todo tipo de falta de perdão, de todo tipo de julgamento, de todo tipo, Senhor, de pecado cometido contra o templo do Espírito, que é o meu corpo. Eu quero, Senhor, entregar diante de Ti, nesta manhã, a minha vida, a minha casa, a minha família, Senhor, e pedir para que o Senhor limpe-nos, Senhor. Tire, Senhor, o peso da culpa, tire a sujeira que está no nosso coração, Senhor, e que a gente se aproxime, e que eu me aproxime, Senhor, cada vez mais de Ti, que eu me aproxime cada vez mais da Sua presença, que eu esteja diante de Ti, Senhor, com um coração contrito, humilde, e que eu confesse, Senhor, todas as minhas falhas e que eu não volte mais para aquele lugar. Então eu quero pedir, Senhor, a Sua bênção nesse dia. Nos ilumine, nos direcione e nos dê, Senhor, uma visão que vai além do que nós podemos alcançar e ver, para que a gente consiga, de fato, acessar todas as bênçãos que o Senhor já tem para nós. Eu quero Te louvar, Te agradecer e pedir a Sua bênção nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, abençoe o seu dia, abençoe a sua casa
que você viva com fé, coragem, direção, que o Espírito Santo conduza a sua vida, conduza o seu caminho e todo o seu dia. Que Deus te proteja, proteja a sua casa e a sua família. Deus te abençoe.